Olá, aluna! Sou Viviane Soares, professora de História, e estou aqui hoje para fazer uma aula a respeito de um tema muito importante para as provas do Enem. O tema da nossa aula de hoje é a História da África. E esse tema ele é muito recorrente, né? Não só na questão do Enem, mas em outras avaliações que podem ser feitas, uma vez que cada vez mais nós vamos ver esse tema sendo incorporado desde que a gente teve a Lei 10.963, que vai estabelecer como obrigatório o estudo de História da África e afro-brasileiro, né, nos nossos currículos. Não é um tema somente para a aula de História, né? Ele é um tema que ele deve estar presente em todas as outras aulas, mas hoje, em nossa aula de História para o Enem, nós vamos dar aí uma atenção maior a esse assunto. Então, vamos lá? Então, a gente vai ver um pouco mais sobre a história da África e espera-se que com essa aula você seja capaz de compreender a importância desse continente, não só para a história do Brasil, mas como também para a história de toda a humanidade, né? Que nós possamos questionar visões estereotipadas da África e que a gente possa conhecer também um pouco mais sobre a diversidade cultural e religiosa desse continente, que é muito rico. Contextualizando. Algumas questões que sempre são importantes a gente se perguntar ao tratar de história da África. Então, olha, o que você sabe sobre o continente africano? E sobre a história da África? Qual informação, qual conhecimento que você tem? Né? Como esse continente ele é representado nos meios de comunicação, nos filmes, na literatura, e o que você já estudou sobre a história da África que não estava relacionado à escravidão? São questões muito importantes para motivar essa nossa aula, para que a gente faça uma reflexão, né? Uma vez que é muito comum esse estudo, ele vir para a gente, né, como um apêndice quando a gente vai estudar a história do conquistador, a chegada do europeu na América, e aí vem um pedacinho falando assim, escravidão, né? Então a pergunta é o contrário, sem ser, tratando-se da escravização de pessoas, onde é que a gente estuda e como é que a gente estuda a história da África, né? Então agora é um momento muito importante para a gente rever essas questões. Outra pergunta muito importante, por que conhecemos pouco ou de maneira tão distorcida a história da África? Então, eu trouxe aqui umas imagens para a gente poder identificar quais delas nós associamos aí à África, né? Comumente elas são associadas e o porquê dessas associações, né? Então aqui eu trouxe algumas imagens. A primeira imagem ela vai tratar aí de uma África selvagem, né? Que é muito comum em filmes. Recentemente o filme do Rei Leão, ele é um que traz muito essas questões também, né? Falar das savanas, falar desses animais. Então é muito comum quando se trata de África falar de animais e desse ambiente aí selvagem, né? Uma outra imagem que ela pode ser apontada também por nós, já que ela vem tratar aí de algum aspecto muito forte da cultura africana. Essa é uma imagem que a gente nunca ouve, né? Ou vê alguma coisa a respeito, alguém falar, olha, eu lembro da África falando de um lugar de grandes construções, né? De grandes prédios, a gente não costuma ouvir. Mas aí eu trouxe essa imagem, né? Que ela é uma imagem de Joanesburgo, e ela mostra para a gente também aspectos que comumente não se vê nos discursos. Uma imagem que é muito comum, que se consolidou ao tratar de África, né, é aquela que vai falar da miséria, da fome, da pobreza, né, da falta de água. Isso foi comumente associado ao continente africano. E é importante a gente mencionar que não são mazelas que existem somente na África. Elas existem no mundo como um todo. Por alguma questão, a gente pode ter uma concentração maior numa região ou na outra, que é típico do histórico que esse continente passou, né? Que é um continente de exploração. Isso tudo vai ajudar a gente a compreender algumas situações, mas elas não são norma. Então, é importante a gente repensar mesmo, porque esse discurso ele é muito sustentado, né? Associando a África com pobreza. Essa é uma imagem que a gente nunca ouve relatos quando a gente fala de África, né? E é uma região também da África, a gente está falando da África do Sul, quando a gente fala desse litoral belíssimo. Então, quando a gente observa essas imagens e dialoga a respeito delas, a gente percebe que a visão que a gente constrói socialmente sobre esse continente, ela é normalmente associada a imagens negativas
né? E caracteriza-se como um local onde existe somente pobreza, doenças e conflitos. Então, a ideia é a gente rever, né, essas formas estereotipadas de compreender, de analisar a África. Outra forma que é importante a gente questionar é a associação de África como se fosse um país. Então, eu trago essa pergunta: a África é um país? Porque a gente ouve muito tratar da África como se a gente estivesse falando de um país, quando na verdade nós estamos falando de um continente. Então, mesmo que eu tenha consciência de que a África é um continente, é muito comum no diálogo, na fala, né, na forma como se trata esse continente, entender de uma maneira generalizada, como se fosse apenas mais um país. A prova disso é essa reportagem que eu trouxe aqui hoje para a gente dialogar sobre ela. Essa reportagem ela é de 2010, mas é muito importante essa discussão para a gente compreender essa visão de África como um lugar, como um país apenas, né? Então, ela diz o seguinte: o ônibus que levava a delegação do Togo foi metralhado quando cruzava a fronteira entre o Congo e Angola, perto da região de Cabinda. Até ontem, havia sido confirmada a morte do motorista, além de 9 pessoas feridas, entre jogadores e integrantes da comissão técnica. Agora, a gente tem um comentário a respeito do responsável pela comunicação da Copa Sul-Africana. Essa reportagem ela se deu no contexto em que haveria, né, a Copa na África do Sul. Então, o representante pela organização do movimento ele vai responder às questões relativas a essa reportagem, né, desse atentado. Ele diz o seguinte, abre aspas: queremos esclarecer que não existe nenhuma relação com o que aconteceu em Angola e os preparativos da África do Sul para sediar o Mundial. Não podemos comparar a organização e a segurança de Angola e África do Sul só porque os dois países estão na mesma região do mundo. O que está tentando deixar claro aí esse representante, então, né, da comunicação da Copa Sul-Africana? Quando aconteceu o atentado em Angola, começou a especular se deveria ou não ser promovida a Copa na África do Sul. Porque estavam associando esse atentado como algo geral no continente, essa dificuldade de compreender que Angola é um país e que a África do Sul é outro país que fazem parte dos 54 países que formam o continente africano. Quando há essa discussão sobre a não ocorrência dessa Copa na África do Sul, pensando na questão do atentado, é a mesma coisa de dizer que o atentado às Torres Gêmeas que aconteceu nos Estados Unidos vai afetar a segurança aqui do Brasil diretamente a ponto de cancelar um evento imediatamente. Ou seja, o fato de Brasil e Estados Unidos estarem no mesmo continente não quer dizer que o que aconteceu lá tem obrigatoriamente acontecer aqui. Mas quando a gente fala da África e a gente consegue compreender muito bem ao analisar, né, as reportagens, os discursos em torno desse atentado, porque é o medo de que a coisa fosse a mesma, né, na África do Sul. Então, se a gente consegue ver isso, né, por opinião internacional, vamos dizer assim, né, ao tratar do atentado, imagino, né, nós, alunos, professores, a dificuldade também que está presente no dia a dia de entender essa questão, de não generalizar a África como se fosse uma coisa só, de não entender ela como se fosse um país, né, e entender que nós temos um continente imenso, formado por muitos países com características diferentes. E essas características nós vamos ver agora a seguir. Então, só para a gente sintetizar, né, o que foi dito até então, algumas visões estereotipadas da África que estão muito presentes. Ideias de exotismo, visão parcial e preconceituosa. Nós temos a outra visão que comentamos aqui, né, a respeito de miséria, fome, né, atraso. E é importante a gente mencionar também o darwinismo social, que foram desenvolvimento aí, né, de ideias que surgiram no contexto do imperialismo, que ia defender que poderia existir uma superioridade de raça, né, uma raça superior e outra inferior, colocando o povo africano, os descendentes desse povo, os negros de maneira geral, como se eles fossem inferiores, como uma forma de justificar a dominação. Então, são questões que fazem parte dessas visões que ao longo da história foram sustentadas.
A respeito do continente, então, nós precisamos conhecer um pouco dele. Então, algumas características vão ser apresentadas agora. Primeiramente, pensarmos a respeito da diversidade geográfica, o que faz a gente compreender dentro dessa imensidão, né, desse território, como que a gente tem regiões completamente diferentes, o que impossibilita a gente usar uma característica para dizer de todo esse continente. Então, nós vamos ver dessa variedade, né? Nós temos tanto regiões desérticas como o deserto do Kalahari, né, ou também a questão do Saara mais ao norte. Nós temos aí a questão de estepes também e savanas, que está mais na região centro-sul. Temos aí florestas tropicais e o clima mediterrâneo. E a gente tem a presença de grandes rios, como, por exemplo, o Rio Nilo, né? Então, a gente precisa entender que, ao se tratar aí da questão física da África, da questão do clima, da questão, né, do território de maneira geral, a gente vai ver uma diversidade muito grande. Essa imagem ela ajuda a gente a compreender um pouco essa diversidade, né? O mapa físico, em que ele vai apresentar aí algumas características e pelo que a gente consegue observar o mapa, né? Sem a fundo, a gente já consegue ver a diferença de cores, né? Que representam aí regiões diferentes, seja regiões desérticas, seja região com mais vegetação, né? Então a gente consegue compreender um pouco de como é a diversidade aí nesse continente. A respeito dos seus grupos étnicos também, nós temos aí uma enorme, né, quantidade de grupos, que seria assim, difícil de eu trazer todos eles aqui nessa aula. Então, eu vou apontar alguns desses grupos que são grupos originários, mas a partir desses grupos originários nós conseguimos compreender o tanto que é diversa a população, né, como que esses grupos étnicos eles apresentam aí características diferentes, como eles são muitos, vamos dizer, né. Então, na região norte a gente chama atenção para o Egito, né, que é uma civilização que durou aí cerca de 2000 anos, e que é muito importante, que muitas vezes as pessoas têm uma dificuldade muito grande de entender que o Egito faz parte da África, né? Até quando se fala muito, principalmente a questão da história antiga, que vem falar de Egito, né, e das pirâmides e tudo, e a gente vê assim, uma falta de ligação, né, de reforçar que o Egito faz parte da África, é importante fazer isso aqui. Pensar também que a região norte ela foi muito marcada pela expansão dos árabes muçulmanos, então a gente tem, por meio das trocas comerciais, né, a gente tem uma relação muito forte da região norte da África com o Oriente, e a gente tem também a chegada, né, do islamismo, por meio desse contato que vai ter aí com os povos árabes, e esse islamismo ele vai acabar sendo incorporado também por alguns povos, né? A gente tem também o noroeste, a região que foi formada com estados, né, como Gana, Mali e Songhai. Também temos povos mandigas e fulas na região aí noroeste. Na região oeste, os Haussás, Aquamós, Evés e Yorubás. Na região central, nós temos os povos bantus, né? Lembrando que são povos que vieram, que foram trazidos em grande quantidade, tanto os bantus como os iorubás, né? Durante o período da escravização para o Brasil. No sul, a gente tem os bosquímanos e otentotes, e no sudeste, os zulus e suailes. Então, a gente tem uma diversidade muito grande, e eu estou tratando de povos originários, né? A gente sabe que ainda outros grupos, eles vão crescer, vão se desenvolver, a gente tem uma mistura muito rica e grande aí. Importante mencionar também os reinos africanos. E essa menção, ela vem fazer um contraponto também com a visão de muito atraso, né? Essa questão aí de povos incivilizados. E aí a gente vai tratar de alguns reinos, como o reino de Gana, que é um reino que se desenvolveu muito por meio de atividades comerciais que eram muito importantes para esses reinos, né? Nesse contexto, a gente tem um poder muito forte ligado à questão da exploração do ouro. E essa exploração vai gerar uma grande riqueza para esse reino, né? É uma região também que vai sofrer com a expansão muçulmana, como a gente falou, e vai depender também do comércio dos escravizados, né? Uma região que mais tarde ela vai ser dominada pelo Império Mali. E nesse contexto a gente chama atenção para uma personalidade que se destaca muito, né? Que é o Mansa Musa, que vai ser aí um rei que vai governar durante mais de 27 anos aí a região, né, o Império do Mali, e vai
se enriquecer muito através do ouro, do sal, né, do comércio. E a figura dele, ela se torna muito importante para a história, não pela sua riqueza somente, porque é fato que ele é considerado ainda hoje na história um dos homens mais ricos do mundo, né, de forma que muitos pesquisadores eles não conseguem chegar a um consenso para poder mensurar a riqueza que ele chegou a ter, né. Fala-se que certa vez ele fez uma doação em ouro para o Cairo que ele causou um surto inflacionário de cerca de 12 anos até o Cairo conseguir se restabelecer de tão grande que foi essa doação que ele fez, né? E há outras histórias míticas, né, que fala aí que ele amarrava o cavalo dele numa barra de ouro de 14 quilos. Mas o que é muito interessante para nós é como esse homem utilizou a riqueza dele em prol do saber, né? Ele foi muito responsável pelo desenvolvimento aí de escolas, de bibliotecas, né? Havia uma preocupação muito grande com esse desenvolvimento aí, né, a partir do conhecimento. No século XV, o reino de Songhai ele acabou dominando essa região, né, e a partir daí ele vai ter contato com os portugueses. Na parte oriental da África, a gente teve também o reino de Axum, que foi um reino muito importante, que se desenvolveu muito com as questões agrícolas, né, teve algumas características próximas ao feudalismo e foi um reino que teve como religião principal o cristianismo. Também é muito importante a gente tratar, né? Nós já falamos aí da presença dos árabes muçulmanos, a gente está falando da presença do cristianismo e depois a gente pode falar também das várias, né, manifestações religiosas que podemos encontrar na África. Aqui a gente tem um mapinha que traz aí de verde, né, o que foi o Império de Axum e a redondeza aí de amarelo são áreas que esse império aí exercia influência. Uma referência, né, é uma imagem que vai falar aí sobre uma estrutura que foi encontrada, né, em estudos arqueológicos, que é uma referência aí à religiosidade, né, uma referência ao cristianismo que é muito presente nesse Império de Axum. Como eu disse, a gente tem aí várias crenças religiosas, né, presentes na África. A gente tem tanto a questão do choque, né, de crenças que não vão de encontro uma com a outra, como a gente tem o sincretismo também, né, que acaba tendo a associação. Estão presentes o cristianismo e o islamismo, que já foi comentado, né, e temos aí outras crenças, né, várias crenças que têm como meio de reprodução, né, a transmissão oral, que é muito importante. De modo geral, a gente conhece a existência de um Deus criador e tem uma referência muito grande, né, de outras divindades, tendo as suas crenças aí como importante guia. Uma figura muito importante, já que a gente fala de tradição oral dentro da história da África, é dos griotes. Eles são os contadores de história, né? Eles repassam o conhecimento de geração a geração, utilizam a música para isso, é uma forma também de repassar. E eles são muito importantes para manter viva essa história, né? Para permanecer aí entre as pessoas, toda a história, a religiosidade, os ritos africanos. Então é muito importante porque o que os griots vão trazer para a gente deixa aí um material muito rico para que possamos conhecer a história da África de uma visão, né, que seja de dentro da própria África, ou seja, porque durante muito tempo contou-se a história da África a partir da visão do europeu. Então o que nós tínhamos eram relatos, né, registros eurocêntricos que enxergavam a cultura do continente africano a partir da cultura europeia. E essa visão, ela tendia a desvalorizar a cultura africana, tratando ela como inferior simplesmente porque ela não encaixava nos quadros, né, ou nos padrões culturais europeus. Então é muito importante que a gente tenha aí uma compreensão da África a partir da própria África, que é o que os griots vão permitir para a gente por meio da transmissão desses relatos. No Brasil, nós temos vários povos africanos, né, e fundamentalmente nós temos dois povos, os povos iorubás, que vão ter aí, né, uma grande influência no Brasil. Eles vão trazer a influência religiosa por meio do candomblé, a crença nos orixás, né, a ideia de que todos os orixás seriam provenientes de um único Deus. Isso é muito presente aí dentro do candomblé. E nós temos os bantus também, que vêm do sul da África, que tem uma cultura que vai se misturar à cultura dos nativos e dos portugueses. A gente tem um grande número vindo da Angola, né? E algumas referências importantes desses povos para nós é a capoeira como instrumento de dança e também de resistência, né? Nós temos a questão da dança, da língua, do congado. Até trouxe uma imagem aqui que representa o congado da cidade de Oliveira, que é a minha cidade natal, que é uma tradição muito forte e que vai deixar para a gente aí, né, acesa aí essas questões culturais que são marcantes da história do
do afrodescendente, né? E é uma coisa que é muito forte entre os brasileiros. Sobre a escravização, a gente tem alguns questionamentos a respeito da escravização de pessoas, que é muito importante que você busque mais informação a respeito disso, né? Para a gente entender que o que aconteceu na África é completamente diferente do que vai acontecer no Brasil. Em outra aula, nós vamos poder tratar mais sobre esse assunto, mas eu gostaria muito que você buscasse fazer essa relação. O que é de escravidão na África e o que é de escravidão no Brasil, certo? Aqui a gente tem uma questão para encerrar nossa aula, né, que vai falar aí sobre a recuperação da herança cultural africana, que ela deve levar em conta, que é o próprio processo cultural, um movimento de pluralidade e complexidade. Não se trata, portanto, do resgate ingênuo do passado, nem do seu cultivo nostálgico, mas de procurar perceber o próprio rosto cultural brasileiro. O que se quer é captar seu movimento para melhor compreendê-lo historicamente. Com base no texto e a análise de manifestações culturais de origem africana, como a capoeira ou candomblé, deve considerar-se que elas, né? Aí que letra A permanece como reprodução dos valores e costumes africanos, letra B perderam a relação com seu passado histórico, letra C derivam da interação entre valores africanos e experiência histórica brasileira, letra D contribuem para o distanciamento cultural entre negros e brancos no Brasil atual e letra E demonstra a maior complexidade cultural dos africanos em relação aos europeus. Aqui já está até marcada, né? É a letra C da gente falar a respeito da importância dessa interação, né, dos valores africanos e a experiência histórica brasileira. Fique ligado! Na próxima aula, nós traremos temas mais interessantes para você. Até lá!